banco hoje ele não é só um provedor de dinheiro. Hoje ele é um grande hub distribuidor de produtos e serviços. Hoje a gente abre em média 5, 6 vezes o aplicativo do banco por dia. Ainda não entenderam, na maioria das vezes, que o Open Finance ele vai te ajudar a responder perguntas, o que você quer, qual que é a tua dúvida, qual que é o teu objetivo. E aí eu gosto de falar isso toda vez que eu converso sobre Open Finance. O Open Finance ele não é um fim, ele é um meio. Portabilidade de crédito, eu acho que a expectativa que eu tô com esse produto, assim, não cabe em mim, sabe? É realmente a gente vendo o Open Finance acontecer na prática, selvageria e gritaria. Acho que a gente vai começar a brigar por décimos, né? Se eu sei o que você tem contratado lá, eu sei as condições, eu sei o valor, eu sei a programação de pagamentos, vai promover muito a competição, vai, acho que elevar para outro patamar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar dos bastidores da indústria financeira. Sou Gabriel Pereira, fundador aqui da Let's Money, host desse podcast e ajudo a trazer aqui quase diariamente os players que estão construindo o nosso mercado financeiro, ajudando a dar voz para quem de fato está construindo esse mercado junto com a gente. O episódio de hoje também é super especial. A gente vai trazer aqui uma visão de um participante de Open Finance, que a gente pode classificar aqui como um novo participante. A gente vai explicar um pouquinho por quê. O que é esse novo participante, em que momento que ele entra no Open Finance e, a partir disso, como que ele está vendo as oportunidades que tem neste mercado. Eu vou falar hoje com o especialista de Open Finance do PagBank, ele que é o Heitor Laerte. Prazer te receber aqui hoje, Heitor. Obrigado pelo convite, Gabriel. Valeu. Boa. A gente vai bater um papo aqui, vamos falar um pouco dessa visão aqui de um novo participante, um novo grande participante aqui entrando no ecossistema. E, como de costume, eu gosto de construir essa visão para eu saber um pouco do background, né? De onde vem a sua visão, como é que você virou especialista em Open Finance. Eu acho que, já falei várias vezes aqui, acho que ninguém se formou na faculdade falando que queria trabalhar com isso, ninguém entrou na faculdade pensando nisso, mas hoje já tem gente do mercado que pode escolher esse caminho aí. Mas eu queria saber um pouquinho do seu background, cara, sua formação, de onde é que você vem, para a gente construir esse seu olhar antes da gente entrar no tema mesmo. Boa, vamos lá. Fazendo uma reflexão aqui, eu acho que assim como todo mundo, não comecei a trabalhar com produto. A disciplina de produto é até difícil definir o que é e tudo mais. Comecei como trainee de FP&A numa seguradora americana chamada Marsh. Só desculpa, a sua formação é o quê? Eu fiz gestão financeira na FATEC. Legal. E hoje eu estudo engenharia de software. Legal. Comecei com FP&A, uma disciplina completamente diferente, e o que me levou para trabalhar com banco e depois experiência e tudo mais. É engraçado falar isso, porque eu morava em Itapevi, trabalhava em Santo Amaro, e a minha decisão de trabalhar no Bradesco foi por localização. Caramba. Então eu caí basicamente... Para quem não... Vamos lá, vamos pensar em alguém que não está em São Paulo. Qual era o tempo que você gastava fazendo esse trajeto? 2h30. Cara, na verdade, você tinha dois trabalhos, né? Você tinha um trabalho que era o transporte e o outro trabalho, mais estudo, etc. Só que era muito legal. Era legal porque tinha uma pegada bem qualitativa, bastante relatório, SQL e tal. Só que era, cara, numa odisseia chegar no trabalho e depois ir pra faculdade. E aí pintou essa vaga ali. Eu reprovei muito já no final da faculdade por conta desse... O trajeto do Itaú até a USP, ele levava 1h30, às vezes ele levava 2 horas. E no meio do caminho eu tinha que tomar a decisão de continuar indo pra USP ou ir pra casa. Foi pra casa. E aí da casa vencia direto. Vencia direto, mas era isso, tava cansado. O trabalho era mais divertido que o finalzinho da faculdade. Exato. Isso aí era mais divertido. Então pesava muito ainda ter que voltar lá, cara. E aí eu fiz essa escolha e eu acho que foi uma escolha muito boa, porque, cara, isso aí foi mais ou menos 2017, 2018. E qual que era o momento? Imagina que hoje a gente contrata tudo digitalmente, hoje os bancos são um grande hub de disponibilização de produtos e serviços, hoje o banco não empresta só dinheiro. Mas naquela época, quando a gente fala ali de 2016, 17, 18, era um momento onde tudo que a gente conhece hoje em termos de serviço estava
já passando da pavimentação e ganhando um pouco mais de corpo. A gente tinha conversas como, vamos tirar o serviço do canal caro, tirar da agência, digitalizar a contratação de alguma coisa, vamos disponibilizar mais produtos e serviços no digital. E tudo isso ia acompanhando os hábitos que as pessoas começaram a construir depois da democratização da internet, smartphone e tudo mais. Vamos falar que, sei lá, da primeira década dos anos 2000 e depois da segunda década em diante. A gente teve ali uma democratização do acesso à internet, computadores, e depois de 2010 para cá, a gente teve ali um grande crescimento e a forma como as pessoas mudam o relacionamento com produto e serviço. Então, antigamente você tinha que ir num banco, você abria conta no banco fisicamente. Você tinha que levar teu documento, teu olerite, você tinha que levar provas documentais e conversar com o gerente. De 2010 para cá, o que começou a mudar? A gente começou a comprar coisa pela internet, a gente começou a ter rede social. Então, a gente começou a digitalizar essas experiências e acho que o lado financeiro também foi indo para esse lado. Quando eu cheguei no Bradesco, a gente tinha ali um papo de vamos digitalizar esses serviços, começar a oferecer esses serviços num canal digital. E aí eu vivi LGPD, vivi Pix e vivi Open Finance nesse tempo que eu estava lá. Então, acho que foi crucial para me formar como profissional e atuar onde eu estou hoje. Acho até que esse momento, eu já perguntei isso para muitas pessoas, eu acho que isso fez com que as instituições aprendessem a trabalhar de um jeito diferente, né? Porque você tinha basicamente tudo nos grandes bancos, era orientado a VPL, né? Então, fazer um projeto, e aí tem um VPL, geralmente o projeto de crédito é o que ganha, e aí ele vai ser tocado na frente e tal. E os prazos, etc., eram muito dados pela própria organização, né? A não ser que fosse uma demanda legal, que era algo que era menor. Só que do nada entra esse roadmap de Pix, de Open Finance, que muda tudo, e para você atender aquilo ali, atender o resto do banco, você não podia trabalhar como você trabalhava até aquela época ali, né? Exato. O time to market era ditado pela engenharia, né? A engenharia dizia quando ia entregar e era esse tempo. E a data vinha do Banco Central, né? Assim, com especificação ou sem. Olha, tal dia tem que estar online. E até aquele momento ali você fala assim, cara, mesmo que o Banco Central mude de opinião quando chegar a data, se ele não mudar de opinião, exato, o que a gente faz? E eu acho que ninguém nunca quis testar. Ninguém pagou pra ver. Você pode entrar lá no dia da homologação e tá tudo errado, mas assim, você vai ter que ir lá, você vai levar o seu trabalho, você vai apresentar lá na frente. Ninguém quer ser o primeiro, né? Ser penalizado. Exatamente. E eu acho que esse top-down do regulador para as instituições, ele foi meio que crucial para a coisa pegar. Se Pix não tivesse nascido dessa forma e o Open Finance também, eu não acho que teria uma adoção. Tudo que... A gente vê algumas experiências de Open Finance lá fora e quando a adoção é optativa, não cola tanto. E como que foi suas primeiras impressões, assim, quando você pegou esses temas? Do que você achava que ia acontecer no mercado a partir deles, assim? Qual que era a sua expectativa? Cara, não tinha expectativa. Por que eu falo isso? Peguei ali como um dos primeiros entrantes em transmissão e recepção. A gente ainda não sabia muito bem o caminho que isso ia tomar. Então, a nossa preocupação principal era, poxa, como que eu vou atender o regulatório? Como que eu vou traduzir esse meu legado de anos com um monte de tabelas, serviços, coisas que só fazem sentido para o nosso mundo? Como que eu vou traduzir e padronizar isso para o que o Open Finance está precisando? Nossa principal preocupação era essa. Não dá para falar que, poxa, eu ia construir um PFM, vou fazer oferta personalizada. Quem estava pensando isso lá na fase 2 ou na fase 1 ali, com dados cadastrais e transacionais, o cara realmente estava muito à frente. Então, acho que não era a nossa realidade naquele momento. Nossa principal preocupação era conseguir traduzir o nosso mundo interno, replicar para esse externo e tirar nota 10 ali. Em que momento que você vai para o PagBank? Cara, eu fui pro PagBank um ano passado. Eu entrei pro PagBank. O Pag estava montando ali um time para atender a resolução conjunta número 10, então transmissão e recepção de dados. Acho que é legal a gente dar esse pause aqui para explicar essa resolução para a audiência. Talvez teve gente aqui que não está por dentro, principalmente pessoas da área financeira aqui, que não são do Open Finance, né? Acho que é legal entender, porque assim, o Banco Central ele foi emitindo... Basicamente, para você participar do Open Finance, tinham players que eram obrigatórios, players que eram voluntários. S1, S2. E ao longo do caminho, o Banco Central ele queria aumentar
a cobertura, né? Ele queria mais gente participando para que o cliente evitasse o tipo de reclamação do tipo, quando a instituição tal vai participar, porque se ela não participar, se ela não estiver ali, o cliente não consegue nem enviar nem receber aqueles dados, né? Você tinha gente grande fora do ecossistema, né? C6, Inter, o próprio Pags, então gente que tem aí Se não me engano, a 99 também. A 99 também, gente que tinha ali... Tem uma grande carteira de clientes. Se não me engano, a 99 já deve estar beirando 10 milhões ou mais aí de gente assim usando. Exato. E o que é a resolução conjunta número 10, tá? Conglomerados, marcas a partir de 5 milhões de clientes precisam obrigatoriamente participar do arranjo de transmissão. E aí, o que é o arranjo de transmissão? Você expõe ali as APIs, os serviços, e os receptores podem bater em você e consumir esses dados transacionais, cadastro e tudo mais. Só que ninguém quer deixar ser atacado e não contra-atacar. Então, a gente entrou ali com transmissão de dados e também entrou com recepção que permite, é a parte opcional, mas é a parte legal, que permite que você bata ali nos outros transmissores também e consuma os dados. Esse é mais ou menos o contexto da minha chegada no Pags, tá? Então, eu cheguei ali em agosto. Eu trabalhava na Teros antes. A Teros é uma infratech de Open Finance como Clave, Belvo ali, que vende solução para quem quer participar do Open Finance de uma maneira mais rápida. E aí eu cheguei para começar a construir esse time de transmissão e recepção de dados, junto com o Vitor lá, que é o meu superintendente, o Lucas, que é o gerente. E é legal, vamos compartilhar, porque assim... Eu dei graças a Deus aí que vários players entraram, porque eu uso um desses players que entraram e eu queria tirar os dados de lá, cara, e eu não conseguia nem com screen scraping, nem com nada. Eu falava, pô, meu Deus, cara, eu preciso usar, eu quero usar. Eu tava cansado de usar só com as minhas contas que não era a principal. Sim. Então agora eu mando dado para tudo que é lado. Falo assim, cara, me ajuda aí e tal. Que oferta que vocês têm? Mas eu queria entender um pouco dessa... Vamos começar a construir aqui essa cabeça desse novo entrante, né? Então, assim, como é que é? Então, beleza, olha, saiu uma resolução, ela está me convidando a entrar por livre e espontânea vontade, eu tenho que entrar, e aí, putz, eu vou olhar mercado, eu vou trazer pessoas, etc. Eu queria entender um pouco dessa visão nesse começo, assim, cara, como é que a gente se prepara para isso, assim? Enfim, queria que você pudesse desenhar um pouco desse momento aí, obviamente, dentro do que você puder dividir aí com a gente. Claro. Acho que a principal preocupação do novo entrante, e aí, independente se é o novo entrante lá da época do Bradesco, por exemplo, ou se é um novo entrante agora com a resolução conjunta número 10, é você conseguir extrair os dados do teu legado e adequar para o que o Open Finance está pedindo. E passada essa preocupação, e hoje eu acho que está um pouco mais simples, porque você tem players que podem te ajudar com isso. Hoje a documentação ela é muito mais detalhada do que quando você começou lá com o Open Finance. Hoje você tem os grupos de trabalho que conseguem te ajudar. Hoje você tem ali o Service Desk do Open Finance, que você consegue fazer uma pergunta, essa pergunta cai lá dentro da esteira do GT e o GT vai falar, poxa, isso aqui faz sentido ou não, a gente talvez tenha que mudar isso ou não. Então é mais simples hoje. Mas a primeira preocupação é você conseguir expor o teu mundo interno para o externo. E não tem uma preocupação do tipo, cara, não vamos ligar isso aqui, vai todo mundo consumir esse negócio e a sensação de uma areia escorrendo pela mão assim, falando assim, cara, e agora, sabe? Esse incômodo ele é gostoso e necessário, porque é a partir disso que a gente consegue começar a sensibilizar as lideranças de produto, as BUs e falar, olha... Você representa o cara ali que faz o pagamento de conta, teu produto é pagamento de conta, teu produto é crédito, teu produto é alguma coisa que está saindo via Open Finance, e aí, você vai deixar o nosso principal concorrente, os nossos concorrentes consumirem esses dados, não vamos fazer nada? Então, esse incômodo é uma dor do crescimento. É necessário para que as BUs, o pessoal responsável pelo negócio consiga saber que, poxa, tá na hora da gente começar a consumir esses dados e fazer alguma coisa com eles também. Do PagBank, acho só para fazer um parênteses aqui para a gente desenhar um pouco do cenário do PagBank, assim. Hoje, quem são os principais clientes? A gente vê muito a questão da adquirência, a maquininha. Sim. Na minha cabeça vem muito o PJ, que é PF ali. Sim. Queria desenhar um pouco desse cenário, assim, também, antes da gente avançar com as perguntas. Cara, esse é o carro-chefe da companhia, é o business principal. Mas o Pags também tem uma carteira bem grande de cliente PF.
A gente costuma dividir lá dentro, não é tão simples assim, mas consumer e merchant. Geralmente as pessoas quando associam o PagBank é sempre maquininha, sempre o PF. Até as propagandas, eu acho que vai ficando na cabeça ali, né? Exato. Mas a gente tem uma base grande também de clientes de banking. Legal. Grande de clientes PF. E o Open Finance, eu acho que quando bem explorado, ele tem oportunidades tanto para esse cara merchant, pequenininho, médio, e principalmente para o público PF, que é o consumer, o cara que usa o banco ali no dia a dia. Então, acho que esse é o nosso perfil de cliente e tem oportunidade para os dois. Legal. Bom, aí olhando para esse público e tendo que entrar, como é que foi essa organização, né? Então, vocês trouxeram o time e tiveram a primeira preocupação de organizar ali o legado para expor isso para fora. Exato. É até meio ruim chamar de legado, porque parece que é super antigo, mas não, as bases, eu imagino que deve ser, entre aspas, mais tranquilo do que foi quando você estava em outras instituições também, né? Foi mais tranquilo porque é o que você comentou, é um legado mais recente, e eu também já tinha tido a experiência de ter feito isso 2 vezes em 2 lugares distintos. Tá? E imagino que a quantidade de ofertas e produtos também, ela seja menor do que um banco S1, né? Não sei, porque, sei lá, eu lembro de ter que organizar lá na época do Itaú, Sim. Aí tinha um PMO, que era uma planilha gigante pra você saber com quem você tinha que falar. Pô, tinha uma linha lá que eram os caras do agro, aí tinha uma outra linha que era vocês têm... Quando eles se fazem a lista de escopo de dados ali, cada vírgula daquela era uma área. Então, isso que era meio assustador na época. Você, cara, isso aqui nunca vai ter fim e tal. É um escopo um pouco mais enxuto, de fato. Então, por exemplo, o Pags não tem uma linha ali de atacado. A gente não tem um Itaú BBA da vida, por exemplo. Já cortam um guarda-chuva inteiro ali. Então, quando eu olho para as APIs ali, tem determinados produtos que eu não compartilho porque esses produtos não fazem parte da minha prateleira. Mas ainda assim dá bastante trabalho. Sim. E aí, vamos lá, como é que... Aí você falou um pouco da área, né? Como é que vocês estão organizados hoje, assim? Hoje, a gente se divide ali entre as mecânicas de pagamento, então iniciação e detentora, e a parte de dados, que é transmissão e recepção de dados. A parte de dados, ela está ganhando uma nova ramificação ali, que é basicamente um time que... a gente já traz esses dados para dentro de casa, tem ali um esforço para sanitização, padronização, e aí... A nova ideia agora é você conseguir um time que pegue esses dados, consuma esses dados e transforme em insights, que seja ali um suporte para as áreas de negócio. Então, qual que é o nosso desafio agora, tá? Imagina que você é ali um head de uma área de growth ou de CRM e você pergunta para mim, Heitor, eu quero entender o comportamento desse pequeno público aqui para fazer uma oferta ou alguma coisa mais contextualizada. Vou falar para você, beleza. Me dá ali o tamanho da tua amostra, me dá o que a gente quer explorar e vamos olhar esses hábitos de consumo. O que esse time vai fazer, tá? Ele vai pegar esses dados e a gente vai começar a clusterizar, vai começar a fazer essa análise. Vamos olhar ali o MCC do cartão de crédito desse cara. O que esse cara consome? Esse cara ele consome pet, ele consome varejo, ele consome miscelânea, ele consome... aplicativo de mobilidade, ele consome várias coisas. Vamos olhar ali as APIs de contas. O que eu tenho de entrada e saída dele? Qual que é a principal... como que ele formula a renda dele? É um gig worker? Ele tem renda sazonal? Ele tem renda fixa no sentido de ele tem uma renda formal? Como se pulverizam essas entradas e saídas dele? E aí esses times eles vão ajudar a responder essas perguntas e entregar esses dados para quem quer usar esse dado para fazer alguma coisa com ele, tá? Essa é nossa principal aposta, nossa principal jogada. O que tem que ficar claro? E aí eu gosto de falar isso toda vez que eu converso sobre Open Finance. O Open Finance ele não é um fim, ele é um meio. Você precisa saber, me perguntar o que você quer, qual que é a tua dúvida, qual que é o teu objetivo, e aí a gente vai construir junto uma hipótese para experimentar, e o Open Finance me dá o dado para subsidiar essa hipótese e essa experimentação. Então, acho que é o que precisa ficar claro. Quando a gente fala de Open Finance, por que acho que geralmente... E isso eu vivi sendo novo participante muitas vezes, né? É um regulatório caro, custoso, tem os custos associativos, tem o custo que você tem que manter uma puta estrutura de engenharia para fazer o regulatório e para trazer os dados de fora.
E toda vez que você fala, poxa, vamos olhar ali o budget para fazer o orçamento anual daquele time, daquela estrutura. Estou gastando milhões com aquilo, mas aquilo não tem um benefício claro, ele não traz uma receita, ele não está ligado diretamente com TPV, com TPN, ele não mexe no ROI. Por que as pessoas torcem o nariz por isso? Ainda não entenderam, na maioria das vezes, que o Open Finance ele vai te ajudar a responder perguntas ou talvez vai te ajudar a formular essas perguntas e aí você vai criar produto, serviço, oferta, uma nova linha de receita. Vou te dar um exemplo, tá? Não estou dizendo que seja o caso hoje que a gente está trabalhando, mas é uma coisa que Growth, CRM, quem estiver ouvindo a gente aí pode explorar. Imagina que você tem ali uma grande parcela dos teus clientes de Minas Gerais que você viu que através do MCC, dos dados de extrato e outras coisas, esses caras consomem muito supermercado, ou esses caras consomem muito um ramo específico. O que te impede de você bater numa Supermercados BH, alguma rede ali que seja mais local, e falar o seguinte, eu vou atuar como um canal de distribuição para você. Eu quero que você me dê um desconto, por exemplo, um voucher, alguma coisa para o meu cliente. Esse voucher ele vai resgatar através do meu app, ou ele vai ter esse desconto se ele pagar com o meu cartão. E aí eu vou levar esse cliente até você. Pô, é uma nova linha de receita para mim, enquanto banco. É uma nova linha de receita para você, enquanto parceria estratégica. E aí a gente volta para aquele lado que a gente estava falando, que o banco hoje ele não é só um provedor de dinheiro. Ele só não... Existem outras formas de ganhar dinheiro além de emprestar dinheiro. Acho que o banco ele tem algo que é muito valioso, que é o relacionamento com o cliente, né? E eu acho que a gente está numa fase de se perguntar como eu mantenho esse relacionamento. Principalidade. E o que se faz de relevante com ele. Porque você ter o relacionamento por ter, empurrar com a barriga, né? Exato. Não adianta nada, né? E aí acho que só o atendimento, entre aspas, comum ali já não está mais satisfazendo esses clientes, né? Cara, pensa o seguinte, cash in, cash out hoje é commodity. Todo mundo tem Pix. Crédito, você oferecer crédito nem sempre é possível. E aí a gente tem cenário macroeconômico, inadimplência, apetite às vezes da companhia em oferecer crédito ou não. Então nem sempre crédito é um big deal. Eu vi esses dias um número da IDWall que eu acho que em média o brasileiro tem 6,8, 6,5 contas. Eu, apesar de... Eu sou um pouquinho outlier porque eu abro conta em todos os bancos para saber o que todo mundo está fazendo. Não, o pessoal que vem gravar aqui é isso. A gente puxa esse número para cima, mas... Exato. Faz parte. Mas em média o brasileiro ele tem ali suas 6 continhas. Isso, até fazendo um parênteses aqui, foi até bom porque eu fui roubado esse final de semana, né? Pegaram meu celular, o evento canônico para quem vive em São Paulo. E uma das sortes que eu dei é que eu tenho muita conta de banco. Então, acho que os caras talvez ficaram meio perdidos por onde caçar as coisas ali. Porque eu dei sorte que mexeram. Assim, nesse exato momento, eu tô tomando um loss. Tô perdendo uma grana aí que não devia. Mas, ainda assim, um prejuízo pequeno, perto do que poderia ter sido. Mas, porque eu acho que o cara abriu lá e tinha app pra caramba. E talvez Qual que eu priorizo? Qual que prioriza ali antes de bloquear o celular. Agora, enfim, tem que rir pra não chorar. Mas, muita gente, cara, é normal ter esse tanto de conta mesmo, assim, Sim. cara. E é curioso que algumas, eu acho que rola aquela... máxima de você tentar esquentar o relacionamento para no futuro você ter crédito. E aí muita gente tem isso de propósito mesmo, assim. Exato. Porque assim, eu não sei quem vai me dar crédito, ou quem me dá é pouco, então eu tenho que ficar somando de vários ali. Então faz sentido o cara ter um monte de conta mesmo, porque não paga nada, tá ali e ele vendo o que dá, né? E eu acho que onde está o ouro do Open Finance, tá? Imaginem 2 momentos. Da abertura da conta até o churn. Até você falar assim, poxa, abri conta, ninguém me deu nada, não faz mais sentido. Esse é o intervalo de tempo que eu tenho para descobrir o que você é, o que você consome, seu momento, e até baseado no que você consome, que talvez você está suscetível a consumir. É uma coisa mais preditiva, mais inferencial ali. Usar os dados do Open para você entender esse cara, clusterizar esse cara, fazer uma oferta personalizada com esse cara, vai fazer com que esse lead, esse cara que acabou de entrar, ele fique mais dentro de você, ele fique um pouco mais leal à tua conta. Por que eu tenho um monte de conta hoje?
Eu tenho um monte de conta hoje porque cada uma das contas me oferece algum determinado serviço. Se eu concentro ali uma quantidade de pagamento no banco A, esse banco me dá um benefício, o outro banco, se eu deixo o cartão com a minha mãe, ela gasta o cartão de crédito, e aí eu tenho sala VIP, porque eu viajo bastante, cada banco me dá alguma coisa. O banco que entender que eu tenho esse determinado perfil através dos dados, ele nem precisa me perguntar. É só eu conectar a conta, ele vai consumir, vai ter um trabalhinho homérico ali de chegar nessa hipótese, mas o banco que entender isso, me ofertar isso, eu não vou olhar mais para os outros bancos. Aí esse banco eu vou começar a usar o meu limite lá, eu vou começar a usar os produtos que ele me ofertar, eu vou carregar um gift card lá, eu vou contratar um plano de telefone por lá. Então, cara, o banco hoje, ele é um grande hub distribuidor de produtos e serviços. Hoje a gente abre, em média, 5, 6 vezes o aplicativo do banco por dia. Cara, se você for ver, tem bancos que tem, sei lá, 15 ofertas diferentes de cartão de crédito. Dentro do próprio banco, o cliente ele tem vários cartões, porque esse aqui, igual você falou, este é o com a companhia aérea, esse é com o supermercado, esse é com para comprar carro, esse, cada um é para uma coisa ali. E para abastecer, sei lá. E no final, até esses cartões, um não conversa com o outro, cara. E eu não tô nem falando de outra instituição. Talvez eles até canibalizem. Exatamente, assim, da mesma instituição ali, enfim. É um negócio relevante, assim, para ser olhado mesmo. Eu queria te perguntar um pouco do aspecto de evangelização, assim. O quanto que o pessoal também é ansioso. Porque, por exemplo, você chega lá para explicar para um cara... Tipo, me conta algum problema que você tem, vamos ver uma hipótese para ver o que vai dar. É tudo muito incerto, né? Como é que é um pouco desse trabalho de evangelização, assim, para você falar assim, cara, nós estamos entrando depois, e aí entra assim, eu posso ir pelo terror ou pelo amor, né? Você pode tentar ir pelos dois. Como é que são essas abordagens, geralmente, assim? Pensa o seguinte, imagina que eu tô chegando para conversar contigo, você é head de alguma área, você já tem seu roadmap estabelecido, seus problemas. Tô brigando pelas horas aqui que me prometeram e estão tirando. Gente que você tá perdendo. Nunca tá tranquilo. Você nunca chega num ambiente que tá tranquilo, tá sobrando horas, tem que testar. Dificilmente. Então, qual que é o papel? E aí eu não tô falando só do meu papel, mas tô falando do papel de qualquer PM, pessoa de produto que precisa atuar nessa evangelização. Primeiro, você precisa ser um pouco empático, entender o que esse cara tem para resolver, quais são os problemas dele. E uma vez que você entende quais são os problemas dele, o que ele tem para resolver, você criar uma forma de ligar a adoção do uso desse dado com o problema que ele tem para resolver. Poxa, quer dizer então que você é um cara que cuida de crédito pessoal. Beleza. Qual que é a tua dor com crédito pessoal? Eu não consigo definir exatamente qual que é a renda do Gabriel para poder colocá-lo para poder colocar no meu score ali, no meu behavior e saber se, poxa, o Gabriel é um cara que eu vou dar dinheiro para ele ou não. O primeiro passo é saber o quanto o Gabriel ganha. E aí o Gabriel ele não tem nenhuma renda de fato quando eu consumo um biru ou alguma coisa, não tem nenhuma renda oficial declarada, mas eu vejo que ele tem várias rendas picadinhas, entra na conta dele dinheiro de todos os lados, entra em outras contas também. Ah, então esse é o seu problema? Você não consegue presumir a renda do Gabriel? Vamos olhar aqui com o Open Finance. A gente cria um modelo, eu falo para você todas as entradas e saídas, falo a sazonalidade, falo a origem dessa renda, se isso aqui é um pagamento de salário, se é uma renda que ele está recebendo através de venda, se é uma renda que ele está recebendo de alguma outra fonte. E aí, com isso, eu pego um problema que é dele e transformo numa oportunidade de conectar esse dado do Open Finance e resolver o problema dele. É possível fazer isso 100% das vezes? Nem sempre é possível. Existem problemas que o Open Finance não vai resolver e existem oportunidades que estão além do Open Finance. Mas se você conseguir construir essa narrativa bem e ser empático com aquele outro lado, com aquele líder do negócio, os resultados são bons. Hoje, a gente está gravando esse episódio agora no início de novembro. E a obrigatoriedade de estar disponível foi em junho ou julho? Foi julho, 1º de julho. 1º de julho. De lá para cá, cara, como é que está sendo um pouco dessa jornada? O que vocês têm disponível para os consumidores? Como é que está sendo um pouco desse período? Cara, a nossa primeira preocupação, que é a preocupação que um entrante antigo já não tem mais, é você conseguir captar o consentimento.
Consentimento é o pilar central do Open Finance. Se não tiver o consentimento de dados, eu não consumo, eu não faço nada. Então, é estratégia de growth, é comunicação, você... Aí até dá uma dica para quem trabalha aí com Open Finance. É você começar a olhar padrão que indique se esse cara tem uma conta em um determinado banco e aí eu vou ofertar a jornada de Open Finance para ele. Vou te dar um exemplo. Se você faz um Pix ou um TED de mesma titularidade, eu sei que você tem conta em outro banco. Se você tem conta em outro banco e eu sei que esse banco ele é participante do Open Finance, pô, vou, no bom sentido, spamar você com esse tipo de oferta. Então, o pilar central, depois que você resolveu o regulatório e você conseguiu consumir o dado, é você montar estratégias significativas de como você coletar esses consentimentos. É errado eu dizer que, por ser um neobank, vocês têm uma disputa maior por principalidade? Ou não? Ou depende do público que você tem uma parte lá que é principal? Porque eu fico pensando assim, a vida toda eu olhei com a ótica do S1, né? Sim. E era natural que muitos clientes lá já estivessem com a principalidade lá. Sim. E eu falava, gente, eu até participei uma vez de uma coletiva do pessoal do Nubank, e eu fiz uma pergunta lá, eles não souberam me responder, assim. Eles me mandaram uma lista, a gente tem tanto % de penetração na nossa base. Uhum. Mas eu falei, quando a base de vocês, de fato, tem conta em outros bancos? Porque tem muita gente que usa só aquele banco ali ou não, assim. E aí eu queria entender um pouco isso, como é que você olha para esse fator, e aí tem esses pontos de ver, eu posso ver pela transferência, posso ver pelo SCR, eu posso ver por outros locais aqui, que me ajuda a ter a noção da base real que está disponível para ser abordada, porque senão também fica um esforço hercúleo ali de falar assim, cara, eu quero conquistar todo mundo, mas nem todo mundo está disponível para participar disso, né, cara? Justo. Eu acho natural, eu não acho errado o que você perguntou ali, eu acho natural essa visão de que alguns públicos têm ali uma certa fidelidade a bancos que são maiores, mas o que eu acho que é a minha leitura e provavelmente a leitura de quem trabalha em neobank, fintech, é a mesma, tá? Hoje eu já não vejo mais tanta lealdade quanto há anos atrás. Uhum. E isso está provado pela média de contas que o brasileiro tem. Então, se o banco A me oferece um benefício, eu fico nele. Se o banco B me oferece um outro benefício, eu divido a minha atenção, minha concentração e fico nele lá também. Então, eu acho que a lealdade já não é mais um ponto forte. Pensando em estratégias de como coletar esse consentimento, que geralmente pode ser feito, tá? Primeiro, estratégia simplesmente descritiva. Se eu estou vendo que o cara tem transmissão, se ele está tirando meu dado de lá, tirando meu dado para levar para um outro banco, vou fazer uma estratégia de contra-ataque. Se eu estou vendo que existem produtos e serviços que me dão um insight dentro de casa, que esse cara tem uma conta num outro banco, e aí eu estou falando de cash-in, cash-out, e existem outras maneiras, também vou estruturar uma régua de comunicação, alguma coisa para conseguir atacar esse cara. E aí tem uma outra vertente de oportunidade para coletar consentimento, que são apelo a produtos. Qual que eu estou falando de apelo a produto? Tem outros players aí no mercado que você sabe que fazem bem isso. Você acabou de abrir conta. Eu não sei quem você é, eu não tenho relacionamento, não tenho histórico. Traz o seu dado do Open Finance e aí eu, baseado nesse dado, talvez eu te dê alguma coisa, talvez eu não te dê nada. É uma forma de turbinar algo que ele já está fazendo, né? Exato. Você quer tentar melhorar o que você está fazendo aí, seja cartão, conta, etc. Eu consigo listar de cabeça uns 3 ou 4 players aí que colocam na jornada de crédito o gatilho para o Open Finance. Uhum. E é legal, e isso é bom que eu vou antecipar uma pergunta aqui, que é, entrando depois, Sim. O que você vê como aprendizado ou boas práticas, você fala assim, cara, olhando de fora, isso aqui parece legal aqui no mercado e é um caminho que pessoalmente eu acho interessante e tal, porque tem esse benefício também, né? Você está entrando num momento onde eventualmente você pode aprender com os erros e acertos de outros players, né? Muita coisa já foi testada, né? Muita coisa já foi experimentada e eu acho que aprender com os erros dos outros é mais barato e mais gostoso, né? O que eu vejo... Aí eu vou inverter a tua pergunta, tá? O que eu vejo que são coisas que exploraram bastante, é custoso, trabalhoso de fazer a nível de engenharia, sabe? E que eu acho que talvez não traz tanto valor assim.
Experiências de agregação. E aí eu tô falando você montar um PFM monstruoso, uma coisa cheia de gráficos e tal. Assim, cara, isso... Eu acho que caminharemos um dia para que todo mundo tenha esse tipo de coisa e vire commodity, assim como é o extrato e qualquer outra coisa. Mas eu acho que o brasileiro médio não quer isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então não Se a adianta... sua base é de brasileiros médios, eu acho que o pessoal não quer isso, velho. Exato. Você trazer os saldos, legal. Você dá a possibilidade do cara mostrar o extrato, legal. Você dá a possibilidade dele ver ali o quanto ele tem de limite de cartão ou do valor da fatura dele, extratos, legal, interessante. Passou mais do que isso, já começa... Você precisa pensar bem se é o que teu público quer, fazer uma experimentação, ver se tem apetite interno para isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Putz, eu tenho um cliente que tá no BTG, tenho um cliente que, cara... Sei lá, tá em bancos que notadamente estão atingindo o público, sei lá, vou Classe dar um exemplo, D, sei lá, vou classe falar C. do Neon, por Sim. exemplo. Neon é conhecido por isso. Cara, não é o mesmo público, velho. Não é, assim. Então, uns tem parceria lá com a Uber e o outro cara tá no BTG lá com, sei lá, patrocinando tênis. Muda bastante. Esse cara tem investimento em um monte de lugar, etc. É uma outra preocupação no dia a dia desse consumidor, né? Para esse cara, você mostrar ali, através das APIs de investimento, que quanto ele tem, o quanto ele poderia estar rendendo, é interessante. Mas se o seu público ele é um pouco mais varejão, não faz tanto sentido você ir por esse lado. E aí, pensando do lado legal ali da tua pergunta, tá? O que você pode passar a ofertar de produtos e serviços que beneficiem ali o teu cliente. Então, por exemplo, a gente viu que a minha base ou a tua base, ela não tem propensão a determinados produtos, não vou fazer um caso de uso voltado para ela, mas ela tem propensão para outros produtos que se conectam ali com o que eu tenho na minha prateleira na companhia, tá? Vou te dar um exemplo. Cash out rentável, pagamento. A gente sabe que toda vez que o cara paga uma conta de água, uma conta de consumo, a depender do convênio, quem liquida essa operação ganha um FII nela. Se eu tô vendo que esse cara paga a conta ali em outros lugares, por que eu não faço ali uma estratégia de, concentre teus pagamentos aqui, e aí tudo isso eu descubro via Open Finance, eu não pergunto para ele. Concentre aqui os seus pagamentos e aí eu te dou alguma vantagem, eu te dou um cashback, eu te dou alguma outra coisa que você possa querer, te dou alguma parceria com, se for um público um pouco mais... de uma renda um pouco mais baixa, eu bato ali numa Vivo, numa operadora de telefonia, se você concentrar teus pagamentos, eu te dou um desconto num plano. Então veja que assim, o Open Finance ele não vai te dar respostas, ele vai te dar caminhos. Você precisa pegar esses insights que ele vai proporcionar para você e aí pensar de uma forma estratégica. Como que com esse dado eu conecto para resolver aquele problema ou oportunidade e com esse dado eu preciso dar E com esse problema e oportunidade resolvido, explorado, eu preciso dar alguma coisa para o cliente para que ele veja o valor nisso. Então, tem que ter uma mediação entre o meu ganho e o que eu entrego para o cliente. Legal. De comunicação, você acha que deu para aprender também? Acho que tem coisas que você viu de interessante, porque... Deu. Eu, sinceramente, de tudo que eu já ouvi aí, o que eu estou mais satisfeito hoje é com o Conecte Sua Conta. Me parece hoje o mais tranquilo, assim. Tipo assim, cara, legal, acho que tá ok, me parece fazer sentido. Cola bem esse, a gente usa também. Dado que você... Esse negócio de conectar contas, etc., é meio comum, né? Tipo assim, putz, você está conectando o seu Gmail na autorização ali, para você, enfim, para você acessar um aplicativo, tá? Isso já faz parte do dia a dia das pessoas, né? Sim. Agora, consentimento, essa palavra, ela só aparece em situações bem ruins, né? A gente não usa essa palavra no dia a dia. Agora, o connect, beleza, conectar, parece até bom, né? Agora, cara, consentir tem a ver com algo legal, advogado, autorização irrevogável. Sim. Um negócio pesado pra caramba, né? Verdade. Cara, o que é legal de ver esse crescimento do Open Finance, tá? Porque o crescimento ele não é só dos players. O crescimento do Open Finance também é da galera que faz o Open Finance acontecer. E aí eu tô falando de DTO, tô falando das pessoas de UX lá da associação. Se você pega uma primeira versão do guia, você vai ver que o guia ele era muito mais focado em
mostrar para quem está implementando a jornada de Open Finance quais são as regras, preceitos, coisas que você tem que observar. Isso estou falando primeiríssimas versões do guia. As versões mais novas do guia de experiência, por exemplo, elas dão algumas dicas de você pode usar isso aqui como sinônimo, você pode chamar isso disso, disso, disso e não daquilo. Então, foi percebendo ao longo do período desde quando a gente começou até o momento que a gente está agora. Eu não vi os novos ainda. Dá uma olhada que o último guia de UX ele tá muito legal. Então, até um shout-out aí pro pessoal. Boa. Parabéns aí, pessoal. Não vi ainda. Que mandou muito bem. Boa. Mas você vê que hoje a gente tem uma preocupação que a parte de experiência ela seja entendível para quem está implementando, mas que ela seja também marqueteira o suficiente para o cliente se interessar. Porque é dose falar de consentimento. Né? Assim, se fosse lembrar de algum vídeo, é como se fosse aquela tela azul no final de propaganda de... Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. É meio quase isso, assim. Essa sensação que fica, assim. Fala assim, cara, entrou a parte burocrática da coisa. Exato. E aí o segredo, eu acho, só pra gente finalizar esse ponto, o segredo da coleta do consentimento é sempre você conectá-lo com alguma coisa. Ele precisa ser parte de algum processo. Ele tem que ser parte ali do teu funil de abertura de conta, ele tem que ser parte do teu funil de aquisição de lead, ele tem que ser parte do teu processo de avaliação de crédito, ele tem que ser parte de alguma jornada tua onde você promete entender melhor o cliente, em troca eu vou dar alguma oferta, alguma coisa personalizada. O consentimento tem que ser uma pequena parte da jornada que está promovendo alguma coisa diferente para o usuário. Pedir o consentimento só por pedir o consentimento, você vai ter uma conversão baixa. Imagino. Uma coisa que eu queria explorar contigo, como é que é trabalhar esse cliente que ele é PF, mas é PJ, ou é PJ, mas é PF, não sei de onde que ele vem. Porque, assim, eu leio o dado da PF para dar um benefício na PJ, ou o contrário, ou não, ou já dá na PF mesmo, porque ele já usa tudo na PF, na PJ. Eu queria entender um pouco desse, porque é um desafio, né? Como é que trabalha esse PJ-PF, que é uma coisa só, assim? O PJ-PF... Que se confunde, ele é um público simples de trabalhar. Porque ele é literalmente, ele é um PJ que é PF. Então você consegue entender ali... Ou sei lá, a partir do momento que você entende que ele é isso, facilita a vida também. Facilita. Porque eu acho que se você estiver tentando entender um PF como... só que ele é uma PJ, não vai sair coisa boa dali. Mesma coisa o contrário, né? Você precisa identificar que ele é diferente, não sei. Identificando que ele é diferente, e aí tem formas de se fazer isso, você abre duas possibilidades. Se você é PF, eu não vou te oferecer capital de giro. Mas se você é um PF que aparentemente tem um perfil de PJ, eu vou te oferecer um capital de giro. Mas eu também vou te oferecer um plano de telefonia, vou te oferecer alguma coisa que o PF também consome. Então, isso não é um problema, é uma oportunidade, desde que você saiba identificar esse perfil. Agora, o PJ, PJão mesmo, e aí não tô falando PJão, tá? Tô falando do ME, o PJ constituído... ele é mais complicado de se trabalhar. Haja vista a quantidade de consentimentos PJ que a gente tem em frente ao PF, que é minúsculo. Mas aí você pede o da PF para esse cara? Cara, eu não vejo experiências com isso, tá? Isso aí é uma dúvida mesmo, porque eu fico pensando o seguinte, em algum sentido, independente do tamanho da empresa, faz sentido você dar uma olhada no sócio, tá ligado? Pode ser. Sei lá, o sócio vai lá e compartilha da PF e fala assim, cara, vou dar um exemplo, igual aqui, sei lá, eu não tô tendo... É um exemplo, tá? Sim. Eu não tô tendo o crédito que eu gostaria aqui na PJ. Sim. Mas eu tenho muito na PF. Falei assim, cara, olha meus dados da PF aí, vê o que você pode fazer pra PJ. Eu trago o relacionamento pra cá, sei lá, porque eu não tô tendo, sei lá. É alguma forma do cara mostrar um histórico, já que a PJ ainda é nova, né? Em alguns casos, acho que isso acontece, só que hoje ainda acontece meio que falando com o gerente, levando pra fazer uma avaliação, vai pra uma mesa... Eu não vejo aí assim, aí pode ser desconhecimento, tá? Mas eu ainda não vi experiências nesse sentido. Eu também não lembro, cara. Porque é o que você comentou. O PJ, ele é o PJ, ele é tratado por pessoas que estão olhando o PJ e o PF é o PF que é tratado por pessoas que estão olhando o PF. Existe essa distinção em qualquer banco hoje. Então, pode ser ali uma oportunidade? Sim, pode, mas eu ainda não vi rolando isso em nenhum momento. Vamos ver, quem sabe não aparece alguma coisa aí. Para onde vocês estão olhando agora, assim? Então, você tem esse momento, beleza, né? Eu estou retomando aqui, tentando reconstituir. Vocês entraram. Boa.
Mas você já estava em pagamentos há mais tempo? Sim. Desde quando? Cara, pagamentos acho que desde 22, é que eu não tava lá no Pags Tá. ainda, mas acho que desde 22 ou talvez antes, tá? Porque aí entra as oportunidades de eventualmente mesclar uma coisa com a outra, pagamento com dados Sim. e etc. Mas, beleza, vocês entraram e aí foi facinho pro lugar. Tô brincando. Foi facinho botar tudo disponível ali. Mas depois dessa etapa, entra o que a gente está falando aqui das oportunidades, né? Então, você vai abordar esse cara, vai usar dado daqui, dali, vai fazer alguma agregação. Eu queria pegar daqui para frente agora, colocar aqui como o regulatório, como, entre aspas, superado, entra no trabalho de evangelização, igual você falou, de pegar ali a dor do cara para levantar uma hipótese, etc. Quais foram os primeiros que talvez toparam fazer isso, assim, né? Como é que foi? Quais foram os aprendizados? E o que vocês estão olhando para frente, assim? Cara, sem abrir ali muito o segredo de Estado, né? Os que estão públicos, né? O que pode falar, alguma coisa assim. O que a gente tem rolando já, tá? A gente tem portabilidade de salário. Legal. Usando o Open Finance. Isso aí eu acho que vai funcionar super bem, cara. Cara, funciona muito bem porque, assim, a jornada de portabilidade... quando você vai pedir a portabilidade para núcleo, você tem que pedir algumas coisinhas que... Pro usuário, CNPJ e tal, da empresa ali que tem a folha e tudo mais. E que interessante olhando essa jornada, né? A gente tinha ali uma perda significativa só nessa entrada. Só do cara ter que pegar a carteira dele ou abrir o app da carteira de trabalho e informar aqueles dados que eu preciso para seguir a jornada. Esse é um primeiro ponto que ali com o Open Finance, olhando as APIs de dados cadastrais, o Paycheck Link, as outras coisas, a gente consegue chegar nessa informação. E também onde o Open Finance vai ajudar a aumentar essa jornada, elevar essa jornada para outro patamar em termos de quantidade. Uma vez que você doou esse dado para mim, eu sei que aquela conta que você compartilhou o dado comigo, ela é ou não a conta que você recebe seu salário. Então eu estou gerando lead para o pessoal de portabilidade de salário. Cara, aborda esse cara. Joga um push nesse cara, faz uma comunicação focada nesse cara. Então, além de você encurtar uma jornada, resolver um problema inato ali da jornada, tornar esse funil muito mais simples, eu estou apontando para você que aquele cara especificamente, ele é um lead possível para você converter. Então, esse é um que a gente está trabalhando legal lá. E uma coisa que a gente está bem forte ali explorando é a parte de hiperpersonalização. Tá? Pode parecer buzzword e tal, mas o que a gente está tentando entender e criando hipóteses. Hoje, para mim, é um negócio que você persegue, assim. Exato. Não é algo, né? Nós estamos perseguindo esse nível, chegar aqui, né? Agora, aonde que é, até o que é ou não, é um negócio mais subjetivo, eu diria, assim. Não tem um consenso completo, assim, sobre isso. Exato. A ideia, eu acho que talvez seria até mais voltado para NBO ou cross-sell do que qualquer outra coisa, tá? A ideia é você ligar produtos que eu tenho dentro da companhia, entender se você consome também esses outros produtos nos outros lugares. Se você consome, já sei que é um match que eu posso te converter. Tendo esse perfil em mente, será que eu consigo ter insights das características desses produtos? E aí eu já consigo te adiantar que sim. Você sabe até se você é competitivo ou não nele. Exato. Né? Pô, vamos olhar um exemplo do CDB. CDB, eu consigo saber ali se é liquidez diária, qual que é a remuneração desse CDB. Se eu tenho um produto dentro de casa, de prateleira, que ele é melhor no sentido de rentabilidade, cara, faz uma jornada simples. Linka isso aí e fala para ele, nossa, lá no banco do Juquinha, seu CDB que tem 10 mil reais aplicado, ele está rendendo tanto. Se você trazer para cá, amanhã, eu te dou uma rentabilidade digital e ele vai passar a render tanto. Então, você identifica esses perfis e para alguns produtos, não todos, você consegue até saber se você está mais competitivo ou não. Então, a gente está tentando explorar coisas nessa linha. Legal. E acho que uma terceira linha é como eu consigo priorizar a minha esteira de definir novos produtos e serviços baseado no que você consome. Talvez eu veja ali que a minha parcela de novos clientes ou de clientes ativos na base que eu consegui um consentimento, ele tem propensão a consumir um produto que eu não oferto. Será que não seria interessante passar a ofertar esse produto? Então, esse tipo de insight também está sendo discutido. Você tem algum caso que você possa contar nesses testes de hipótese e tudo mais, de feedbacks de cliente assim que talvez você não esperava, ou esperava e veio isso mesmo?
o que dá para compartilhar da voz do cliente, assim, desse período que vocês estão atuando? Cara, o que a gente vê bastante de feedback de cliente, tá? O Open Finance... A pessoa média, ela ainda liga muito o Open Finance a crédito. Então, sempre a experiência de que eu estou concedendo, estou dando esse consentimento. A expectativa é um limite. Ele tá ligado a limite, a crédito, ela é muito alta, tá? Mas até aí, se a gente for falar, a média do brasileiro é o brasileiro que não tem crédito, tá precisando de crédito. Exato. Então, tipo assim, ele não tá esperando melhorar a gestão financeira. Ele... Igual a gente falou, o cara tem 6 contas, porque cada uma dá R$200 para ele de limite, ele tá juntando tudo. Exato. por isso que é o real, né? É o dia a dia. Porque, sei lá, a gente às vezes, né, fica enviesado porque a gente tem um limite alto. Sim. Nossa, só tô lembrando do celular roubado, tá me matando por dentro. Mas, cara, me passaram lá mais de R$15 mil no cartão, enfim... Você tem um limite alto, onde é isso. O cara consegue passar R$15 mil e ainda ter limite para usar. Mas tem gente que não tem isso, cara. A Open Finance poderia ajudar nisso aí, cara. Tomara, meu irmão. Poderia ajudar. Se eu não tenho informação interna para dizer que você não tem, sei lá... Pô, o Gabriel não passa 3 horas da manhã, R$5 mil. Galera, eu não sei a expectativa do motor de crédito desse banco, mas eu não tenho nenhum rolê que eu gaste esse dinheiro às 10 da manhã. Não é o... É fora do padrão, né? Não é meu hábito, não, cara. Pode ficar tranquilo e falar, cara, que hábito é esse que tá aprovando tudo, cara? Dá pra usar pra muita coisa, cara. Cara, eu acho que assim, ouvindo esses clientes, pra mim a parte mais legal é realmente escutar, assim. Então, de repente, ele reclama lá que não teve aumento. O que mais assim que ele divide assim com vocês? A principal queixa ela deriva da associação do Open Finance com crédito. Acho que é o que, não só no meu contexto, como em qualquer outro, a principal queixa, tá? Se você for ler também no Reclame Aqui, qualquer lugar assim, você procurar Open Finance no Twitter, sei lá, e aí você vai ler que, além das maluquices, né, você vai ler essa questão do crédito. Muita gente já que conseguiu ensinando outras pessoas a tentarem também e tal. Sim. Vídeos no YouTube. Eles são meio que nessa linha, olha, ou é o banco, ou é um negócio meio do mal, ou é te ensinando a conseguir mais crédito. Sim. Só que é isso, é uma possibilidade, né? Não é garantia, né? Igual você falou, eu compartilhei dados meus ali que eu achei que eu ia ganhar crédito rápido. E, na verdade, não. De repente, o cara olha e fala, esse cara já tá com muito crédito na rua. Eu vou dar mais crédito para ele, é loucura. O que acontece também é que, muitas vezes, as pessoas... Como o Open Finance, que nem eu te falei, ele não é o fim, ele é um meio. E, muitas vezes, o Open Finance ele é uma BU destacada das outras BUs dentro das companhias. Então, eu faço Open Finance, completei meu regulatório, fiz a minha jornada de recepção de dados e talvez ninguém esteja sabendo disso e tal. Minha próxima preocupação vai ser, vou coletar consentimento. Coletei consentimento, o que eu faço com isso? A principal falha, e aí é uma coisa que a gente está trabalhando bem, a principal falha que eu vejo dos outros players, e eu já tive esse aprendizado, e é uma coisa que eu estou tentando fazer com que não aconteça, o consentimento ele nasce, ele precisa estar ligado a algum benefício claro ou alguma jornada clara. Então, assim, a gente fez um esforço para que, assim que eu colocasse recepção de dados dentro de próximos meses, eu conseguisse embedar recepção de dados dentro de jornadas que facilitassem ali aquele produto e não simplesmente pedir o consentimento porque ele está pedindo consentimento, porque... Para mim, pouco importa se eu vou ter 300 mil consentimentos ou vou ter 2 milhões de consentimentos. Eu prefiro ter 300 mil consentimentos, mas com casos de uso ligado, fazendo ofertas, entendendo e resolvendo algum problema, do que eu ter uma base de consentimentos gigantesca e eu não fazer nada com ele. Porque se eu não faço nada com esse consentimento, o cliente revoga. Você gerou uma expectativa ali e esse... Eu acho que é o pior churn esse aí. Porque... se você tiver e não entregar nada, ele não vai te dar consentimento de novo. Exato. Eu acho que é meio que... É um churn dificilmente irreversível, assim. Exato. Tem um player que faz uma coisa muito bem, que não sei se você já viu as contas do BB, a jornada do BB, com o Open Finance. Qual? Não, eu já vi algumas. Agora eles têm lá um esquema de extrato, que dá pra você ver tudo que você já ganhou ou não, com consentimento e tal. Mas a parte de concessão ali, a parte de limite, eu acho que a forma como eles entregam
O Mercado Pago também está fazendo uma coisa interessante nesse sentido, a gente sempre olha tudo, né? Eles deixam bem claro de que aquele benefício, ou aquilo concedido, aquela oferta, aquela entrega, ela veio porque eu sei os seus dados, o seu consumo através do Open Finance. Então, assim, uma vez que você gerou valor, deixe bem claro que foi através desse consentimento, dessa coleta, porque o cliente me deixou conhecê-lo. Acho que isso também é uma coisa muito... vai ficar meio estranho, por exemplo, se eu começar a entender o meu cliente e fazer ofertas que fazem parte ali do dia a dia dele. Meio que um stalker, né? E eu não falo que isso foi através... Fala assim, cara, seu pneu furou. Você não quer essa oferta Passou aqui. na borracharia. Que é isso, cara? Fica estranho. Eu já tô recebendo agora propaganda de celular roubado. Seguro de celular. Caraca. Falei, veio um pouquinho depois. Se fosse semana passada... Só acertar o timing da oferta, mas agora, o público... Velho, o público é esse, assim. Já era, tô recebendo essas ofertas agora. Já tá aparecendo no Instagram e tudo, cara. Os caras são fogo. Eu queria pegar um pouco dessa sua visão agora, que eu falei brincando, né? Que foi facinho colocar as coisas e tal. O que pra você tava funcionando acima da expectativa ou abaixo, né? Entrando agora, de repente eu tinha expectativa de que, putz, eu ia ter mais dificuldade com dado de investimento, de repente tá bom. Ou na PJ, eu achei que ia ser esse nível de dificuldade, tá maior, não, tá pior. Queria pegar um pouco desse seu diagnóstico aí, menos enviesado aí, de quem é um novo entrante. Cara, o que eu vejo, tá? Que e depois a gente fala de futuro também, o que pode melhorar. O que eu vejo que ainda precisa melhorar bastante são os dados de extrato. Os dados de extrato, eles são bem complicados de se trabalhar. E por que eles são complicados de se trabalhar, tá? Tem um campo chamado Transaction Name, que é o literal do extrato na tua transação. Você fez um Pix pra mim, vai aparecer Heitor, tananã, tananã. Esse campo, ele vem em cada coisa. Ele não tinha criado um dicionário pra isso ou não? Tem um enum, tá? Tem um enum lá, que é o Transaction Type também. Mas, particularmente, eu acho esse enum muito pobre. Tá. A gente deveria propor formas de conversar sobre esse enum. Eu acho que tem coisa ali do extrato que parte eu acho que pode ser má vontade, beleza. Mas parte, o extrato é assim mesmo. Tipo assim, eu tinha uma conta num banco, que eu acho até que foi encerrada, e que eu tinha que fazer a conciliação dela. Sei. Cara, eu não tinha como saber que raio que era aqueles Pix, velho. Não tinha a menor ideia, não conseguia saber. Eu só conseguia saber se eu fosse exportar num determinado tipo de... Não, quando eu exportava em lote, vinha zoado. Eu só conseguia ver na tela. E daí eu tive que ficar dando print nas telas. Cara, foi um trabalho assim que era um trabalho de corno, porque na hora deles conseguirem fazer a própria exportação, ele só reduzia tudo a Pix. Aí era o trabalho de adivinhação. O que eu vejo bastante como receptor que alguns transmissores fazem, tá? Cara, as regras da documentação elas são bem práticas, assim, sabe? Então, por exemplo, Transaction Name tem que ser o literal que você apresenta no extrato da tua instituição. Então, mas aí se o cara apresenta algo que não dá para entender... O pior é quando ele apresenta algo que não dá para entender e os outros campos que dariam um suporte para você entender também estão ruins. Então, por exemplo, imagina que você fez um Pix para mim. Não aparece Pix, mas aparece meu nome. Aí no type, ao invés de passar Pix, você passa outros. Não, se fosse o seu nome, tava ótimo, já era alguma coisa. Nesse caso meu aqui... Não, porque tá escrito, Heitor, beleza. Aí, puta, consigo ligar uma coisa para outra. Boa. Não, aparecia Pix... ou então tem uns que aparece o nome do sistema de pagamento do banco só. Acontece E aí muito. você fala, o que eu faço com isso aqui, cara? Muito, acontece muito. E qual que é o recurso para vocês, assim? Cara, IA ajuda bastante. Você pode criar ali alguns modelos para conseguir facilitar. Que é legal que no começo dessa jornada toda... Não tinha. Não tinha, e agora a ferramenta que já tá ajudando nisso, né? Exato. Isso é maneiro, né? Se você quiser, talvez, entregar isso de uma forma mais rápida, você tem players aí que fazem isso muito bem no mercado. Você tem o pessoal da Clave, por exemplo, que eles fazem mágicas com coisas de extrato. Eles têm uma categorização muito boa. Então, a API ali de conta, assim, especificamente o endpoint de extrato, eu acho que ele ainda precisa de talvez um pouco mais de cuidado. Não sei se no monitoramento ou na forma como as pessoas implementam. Ele não é tão... Ele é bom, mas poderia ser melhor, dado que a gente tem lá.
A tempestividade de atualização também das informações, a gente percebe às vezes que alguns players não se atentam tanto a isso. Então, por exemplo, eu vou consumir um saldo teu, e aí a última atualização que eu tive de saldo é uma atualização muito antiga. Ou eu vou consumir, por exemplo, as transações do teu extrato, e eu faço muito isso. Eu tenho várias contas. Eu pego o meu extrato, e aí faço uma consulta lá para ver no DataX, enfim, o que eu estou recebendo do Open Finance consumindo daquele transmissor, e eu vejo que aquele transmissor está 3, 4 dias atrasado. Então, a tempestividade de atualização das informações também é uma coisa que precisa ser melhor avaliada, monitorada pela estrutura e discutida. E agora, IPS que são boas, tá? Que eu acho que eu vejo que os participantes casam bastante com ela e atuam bem. Cartão de crédito é uma API que, pela minha experiência, tanto do passado como agora, os dados eles são bons, minimamente bons. E as APIs de investimento também têm bastante informação boa, e eu sinto que os transmissores eles são um pouquinho mais disciplinados, tá? E o que eu... Investimento especificamente, por que eu acho que isso acontece? É uma API mais nova. Eu ia falar que é uma API mais nova, mas eu acho que são áreas que já precisavam se comunicar com o mundo externo de alguma maneira. Cartão de crédito, porque já tem lá o co-branded. Então tem que conversar entre dois players, tem que se entender. O investimento, a mesma coisa muitos players grandes já tinham consolidadoras de investimento antes do Open Finance ali, usando o Scrape ou o que seja. Sim. Então já precisou se comunicar de alguma maneira ali, mesmo que internamente, quando vai bater tudo para calcular o retorno da carteira. Enfim, tem várias coisas ali que eu acho que já... O extrato não, o extrato era um bicho, cara, que era interno, a gente não manda para ninguém, é nosso. Se funcionar aqui dentro, tá bom. Ótimo, o cliente já não entende mesmo esse negócio aqui. Então eu acho que era o patinho feio, assim, nesse sentido, sabe? Tanto que, enquanto transmissor, a maior dificuldade, onde você gasta mais tempo, é fazendo essa curadoria de o que eu tenho dentro do extrato e como eu traduzo isso para a documentação do Open Finance. É muito complicado, porque às vezes você tem transações que... você tem alguns tipos de entrada ou saída que você categoriza dentro de casa que você não consegue uma correspondência dentro da documentação. Você tem algumas coisas que talvez não batam com o pattern e aí você tem que converter aquilo de alguma forma. Então, isso realmente dá um trabalho. Mas eu acho que cartões como você falou, cartões e investimentos, como já tinha uma preocupação ou talvez uma evolução um pouco maior com o mundo externo e essas integrações, acaba sendo facilitado mesmo. Legal. Pra gente fechar aqui, cara, nós estamos caminhando pro final. Boa. Eu queria te perguntar de futuro. O que pessoalmente aí te chama a atenção quando a gente fala do que tá para vir aí, né? Ou para vir ou para ficar em produção, né? Então a gente falou, beleza, tem portabilidade de salário, a gente vai ter portabilidade de crédito. Sim. Pix, a família inteira do Pix aí, né? Enfim, vai pegando cada vez mais gosto, vai entrando, etc. Consentimento facilitado, que junta o dado com o pagamento. Tem várias coisas surgindo. Eu tinha muita expectativa que a jornada otimizada fizesse isso de forma definitiva. Então, eu queria ouvir um pouco disso, assim, cara. O que desses pontos estão vindo, o que te chama a atenção, como é que você acha que eles se conversam, que fase que a gente está, assim, no Open Finance? Aí vamos comentar desse ponto da jornada otimizada, tá? Eu acho que uma evolução... É legal só já dar uma explicada, talvez para quem tá por fora. A gente fez um episódio recente sobre isso com o Matheus Halber lá do BC, mas é legal a gente reforçar também. Bom, o que é a jornada otimizada, tá? É basicamente você compartilhar também o saldo da tua conta quando você cria ali a iniciação de pagamento. Isso varia de casa para casa, mas todo mundo que trabalha com iniciação de pagamento sabe que o principal motivo de rejeição da tentativa de pagamento é a falta de saldo. E o cara não sabe quanto tem lá na conta dele, né? Se Exato. a gente quer que ele use menos, assim, Exato. ele entre menos na conta, que ele possa fazer de onde ele estiver, a gente precisa dar informação para ele tomar a decisão dele ali, né? Então a jornada otimizada, ela meio que cria um consentimento que é um consentimento de pagamento, que vai permitir o cash out também, mas ela dá para o iniciador a possibilidade de saber especificamente o saldo daquela conta. E aí não vamos entrar na estrutura técnica, permissão, essas coisas, recursos, mas é somente o dado de saldo. Ele não vai saber, sei lá, quanto você tem no teu CDB lá no Itaú. Ele não vai Se saber fazer disso. um pagamento, o cara puxa o tipo sanguíneo. É literalmente só para aquela finalidade. E aí eu acho que
o ponto da jornada otimizada, e aí eu espero que seja uma evolução, a galera que discute nos GTs sabe que existe, não digo um lobby, né, mas existe uma vontade dos participantes de que ela evolua no sentido de, cara, é um entrave muito complicado você conseguir vencer pedir consentimento para o usuário 2 vezes. Convencê-lo a fazer o consentimento de iniciação e convencê-lo a fazer o consentimento de consumo de dados. Sim. Porque eu já pedi o consentimento. Para que você quer de novo? É difícil você construir um storytelling convincente para o usuário de que... Então, idealmente, que essas duas jornadas elas sejam... E aí, ponto de vista de experiência tem que ser muito bem estudado, e ponto de vista técnico também, mas que elas sejam juntas, que aí você mata esse entrave. Pensando no futuro, a gente tem bastante expectativa também com a Ciba, porque a jornada do PJ, quando você olha outros players que, sei lá, o cara tem 2, 3, 4, não sei quantos sócios, é complicado, a conversão é muito baixa, a gente sabe disso. Então, imagina que eu tenho um mercadinho, alguma coisa com você aí, nós somos sócios, eu dou consentimento, esse consentimento ele nunca vai ser aprovado porque falta você. Sabe? Então, acho que vai facilitar essa parte de firmas e poderes que geralmente os players têm dentro de casa. Portabilidade de crédito, eu acho que a expectativa que eu tô com esse produto assim não cabe em mim, sabe? É realmente a gente vendo o Open Finance acontecer na prática, selvageria e gritaria. Eu acho que é bom porque aí eu acho que à medida que a gente vai passando por fases aqui, a gente cria infraestrutura, tem os primeiros casos de uso. Exato. Cria mais infra, mais casos. A gente está se aproximando de atingir essa competição que a gente queria desde o começo, né? Exato. E acho que a gente vai começar a brigar por décimos, né? Porque, poxa, se eu sei o que você tem contratado lá, eu sei as condições, eu sei o valor, eu sei a programação de pagamentos, se você fez esses pagamentos ou não, vai promover muita competição, vai, eu acho que elevar para um outro patamar. E, por fim, não é uma iniciativa regulada, não é uma tentativa ali do regulador de colocar um novo produto, mas é uma coisa que eu realmente acredito e eu venho promovendo nos lugares onde eu passo. Eu acredito que as outras instituições também estão tomando conta disso. É entender que o Open Finance, como eu te falei, ele é meio, não é fim, e que a adoção do Open Finance, o uso do Open Finance, os dados para criar oferta, entender, saber o que você quer, o que você não quer, vai ser cada vez mais utilizado, sabe? Eu acho que quando a gente tiver um grande caso, e aí eu não estou falando de portabilidade de investimento, de salário, nem nada, quando a gente tiver um grande caso que for veiculado aí, vai criar esse apetite das pessoas e essa barreira ela vai ser quebrada. Boa. Eu acho que a gente está se aproximando, não sei se vai ser para esse ciclo, mas... depois de 3 anos, talvez, eu estou chutando aqui, de ver players 100% de Open Finance mais B2C, assim. Sim. À medida que o ITP vai ganhando mais ferramentas e tal, fala assim, putz, vale a pena eu criar essa solução agora 100% aqui, usando uma estrutura de uma ITP, depois eu virando a minha própria e tal, mas eu acho que vai começar a ter soluções, fala assim, caramba, isso aqui não dava para fazer antes. Exato. E agora... eu acho que isso vai fazer muitos players se movimentarem, eu acho. Então, porque a gente vai estar... aí volta aquela história. Você não está brigando mais só com quem você estava acostumado habitualmente. Sim. Tem outros players que vão surgir, que a gente nem tem nome ainda, que vão surgir, mas vão estar nessa infraestrutura. Imagina, um cara especializado por marketplace de crédito, igual a gente sempre falou. Legislação. Essas outras coisas assim. Enfim, acho que é um futuro bem promissor nesse sentido. Mas sempre isso, cara. Constrói infra, surgem cases, constrói infra, surgem cases. É assim como funciona a internet. Acho que a mesma lógica que vai ser aplicada aqui no Open Finance também. Também acredito nisso. Cara, Heitor, brigadaço pelo período. Valeu. Foi bom pra caramba o nosso papo aqui. À medida que vocês foram tendo novidades aí, nos avise também pra gente poder contar aqui. E, novamente, obrigado pela sua participação aqui com a gente, cara. Eu que agradeço pelo convite, Gabriel. Boa. E você da nossa audiência, você já sabe daquele recado, né? Entre no nosso portal letsmoney.com.br para acompanhar a matéria deste episódio e de todos os outros que a gente tem feito aqui quase que diariamente no nosso programa. Então, follow the money, entre lá, letsmoney.com.br. Lá tem notícias do Brasil e do mundo, tem um monte de coisa que está acontecendo, tem colunistas, são pessoas que
conhecem muitos especialistas de mercado que têm feito artigos muito interessantes lá para vocês consumirem e também as matérias dos podcasts que a gente faz aqui. Então, compartilhe com todo mundo, assine a nossa newsletter. Obrigado por nos acompanhar e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau!